Fala meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dos Toques, a casa do futebol. A gente vai falar de uma das transações mais interessantes do mercado da bola nos últimos dias. Endrick, atacante da seleção brasileira, ex-Palmeiras. Endrick, jogador do Real Madrid, indo para o Lyon da França. E é claro que reacende aquela questão, né? Será que o Lyon, por fazer parte da Eagle Holding, pode futuramente fazer com que o Endrick venha jogar no Botafogo? Botafogo e Lyon mantêm ainda esse laço tão próximo a ponto de o Endrick vir para o Botafogo? Enfim, torcedores levantando essa hipótese. É claro que aqui no Dos Toques você vai saber mais sobre isso. E vamos falar também quem são, na verdade, os 4 times que ano que vem estarão na Série A, tentando fazer o que o Mirassol, a sensação Mirassol, está fazendo, incomodando muito, invicto em casa, garantido na Libertadores. Bom, pelo menos a tendência matemática é que tenhamos camisas importantes no cenário nacional de volta à Série A do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha só, se você piscou ontem e perdeu as promoções do dia 11 do 11, não tem problema. O dia 11 do 11 passou, mas a Black Friday aqui no Dos Toques continua com os produtos da GoCase. Usando esse cupom que está na sua tela ou clicando no link na descrição desse vídeo, você tem acesso a preços promocionais no site da GoCase, como por exemplo, as garrafas Fresh, elas continuam por esse precinho, por menos de R$130 você garante a sua garrafa Fresh. E olha a garrafa Urban, atração do mercado, a garotada adora garrafa Urban por menos de R$70 nessa Black Friday. Então não perca a oportunidade, produtos GoCase com desconto. Se piscou, perdeu ontem, não pisca, não perde, adquira os produtos GoCase com preço promocional aqui na Black Friday usando esse cupom que está na sua tela ou clicando no link que está na descrição do seu vídeo. Vamos lá, gente! Ó, negociação anunciada na semana passada, né, pelo grande Fabrizio Romano. Não há nada que aconteça no mundo do futebol que Fabrizio Romano não saiba, né? Ele já havia falado sobre essa negociação do Endrick com o Lyon, saindo do Real Madrid para o Lyon da França. É um empréstimo, tá? É um empréstimo, não tem opção de compra, nada disso foi tratado, porque o Endrick, ele simplesmente colocou, isso é complicado também para o treinador, né? Mas ele colocou como condição jogar. O Endrick quer jogar. No Real Madrid, joga pouco, estava jogando pouco, não tinha minutagem. Então uma das condições para sair do Real Madrid e ir para o Lyon é atuar, ser titular, né? Parece até coisa da antiga, né? Que o jogador chega, já é titular, independentemente do que fazer e tal. Eu não vejo isso como positivo, até para a carreira do jogador, porque dá uma relaxada, né? Mas enfim, não que o Endrick tenha cobrado titularidade, mas deixou muito claro que quer ter minutagem e no Lyon, obviamente, vai ter essa minutagem, até por conta da questão técnica, né? O Real Madrid tecnicamente está aqui, o Lyon está aqui, né? Tem um abismo ali, né? Tem uma diferença muito grande. Enquanto um joga Champions, está sempre disputando o título, o Lyon está buscando ainda voltar a esse patamar antigo, né? Da época que foi heptacampeão francês. Bom, e é claro que reacendeu aquele debate, né? Torcedor do Palmeiras principalmente, né? Preocupado, porque já teve a questão do Danilo. Ninguém gostou, porque o Danilo é o jogador que tinha a cara do Palmeiras, bicampeão no Palmeiras, e aí foi parar no Botafogo, porque a diretoria do Palmeiras não fez nada e tal. E aí muita gente também falou, mas na verdade não tinha o que fazer, porque o Marinakis e o Textor tinham um esquema, né? Aí veio um para cá, foram 3 para lá, se valeu a pena ou não, só o tempo vai dizer. Mas agora o Lyon, que faz parte da mesma rede multiclubes, né? O Textor sempre falou em mesma família, agora não sei se essa família tá bem, né? Mas é possível que o Endrick saia do Lyon para jogar no Botafogo? Bom, a verdade é que Lyon e Botafogo estão se tratando, por mais que sejam da mesma família, como times que não têm relação institucional. As negociações do Lyon com o Botafogo, elas acontecem nesse momento
como se o Lyon fosse qualquer outro clube do mundo. Ou seja, não há uma preferência, e inclusive há uma preferência pelo contrário, porque o Lyon tem interesse para janela de meio de temporada em alguns jogadores do Botafogo, mas o Botafogo não tem interesse em negociar com o Lyon, porque como agora o caixa é separado, as relações não estão tão amistosas, né, desde que a Michele Kang assumiu o controle do Lyon, e o John Textor quase tomou uma rasteira da Ares Corp com o apoio de integrantes da Eagle, que fazem parte ali da cúpula do Lyon. Então a relação azedou, e a possibilidade, se o Botafogo quiser o Endrick, o Botafogo vai ter que se acertar com o Real Madrid, não com o Lyon, porque esse empréstimo inicialmente não é com opção de compra, né? Então a tendência é que o Endrick jogue e retorne ao Real Madrid, a não ser que o Lyon faça uma proposta fora essa que não está no contrato. Então o contrato é de empréstimo mesmo, tá? Então se o Botafogo quiser o Endrick, ele vai ter que pagar pelo Endrick. Aí eu acho difícil, né? Acho bem complicado. E o Endrick queria voltar para o Brasil também, né? Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar no futebol europeu, tem qualidade, e talvez no futebol francês possa sobrar. Mas não há nesse momento nenhuma possibilidade de transferência via esquema, né? Não tem nada disso envolvendo Lyon, Botafogo e Endrick. Endrick vai jogar no Lyon e deve voltar para o Real Madrid, principalmente se for bem, né? E a tendência é que vá bem, tá certo? Só para esclarecer aí, eu sei que o torcedor do Botafogo também não se empolga tanto, não, joga muita bola e tal, mas uns já ficam com aquele 4-3 na cabeça e tal, mas não precisa ficar com nada na cabeça porque o Endrick não vai voltar para o futebol brasileiro nem tão cedo. Vamos falar de Série B rapidinho, que na verdade a gente está falando de Série A, né? O Coxa, líder absoluto da Série B, com 64 pontos, depende de uma vitória sobre o Atlético na próxima rodada, jogando no Couto Pereira. Então pode ser aí a grande festa para a torcida do Curitiba, retornando ao lugar de onde o Curitiba não deveria ter saído. É um time com torcida, um time com título nacional, é um time importante no cenário nacional. E o Coxa dando a vez aí para times que não conseguem, enfim, não tem importância no cenário nacional. Tem organização, vocês sabem muito bem o meu pensamento sobre o futebol brasileiro, né? Acho muito legal as histórias aí, muito legais, né? De Mirassol, Bragantino às vezes, tal. Que parabéns, parabéns. Só que se pudesse inventar uma regra para tirar esses times daí, botar os times com torcida, com tradição, com certeza eu botaria. Tirava esses times, empresa, prefeitura, e botava time de verdade. Então a gente tem a possibilidade aí de ter 3 camisas importantes, 3 camisas que movimentam regiões no Brasil. Estou falando de Atletiba, o Coxa líder e o Atlético Paranaense vice-líder, só que a Série B está tão complicada que essa vice-liderança do Atlético Paranaense não garante nada. Para vocês terem ideia, Atlético Paranaense e Remo têm a mesma pontuação, segundo e terceiros colocados. Chapecoense, Criciúma e Goiás, respectivamente, 4º, 5º e 6º colocados, têm a mesma pontuação. E o Novo Horizontino logo abaixo são os times com chance de subir. Quem pode subir na próxima rodada? Só o Coxa. O Coxa, vencendo o Atlético, ele está na primeira divisão e como campeão, né? Depende só de si. Agora, Atlético Paranaense pega o Ferroviária. Ferroviária lá embaixo, precisando pontuar, pega a Ferroviária. Lá em São Paulo. Não é um confronto simples, apesar de o Atlético Paranaense ser favorito. O Remo pega o Avaí, lá em Santa Catarina. O Avaí está desmotivado, não está brigando por nada. A grande verdade é essa, o Avaí não está brigando por nada, não tem chance de nada. Então vai para cumprir tabela. Tá? E o Remo jogar a vida. O Remo vai jogar a vida. O Remo jogou fora contra o Novo Horizontino, conseguiu um empate. Isso fez com que ele permanecesse ali no G4 e impediu que o Novo Horizontino chegasse ao G4. Então foi um confronto importante e o Remo segurou a onda. Agora mais um jogo fora de casa do Remo, contra o Avaí. Se conquistar a vitória, é quase 2 pés na Série A, porque vai jogar em casa o último jogo contra o Goiás. O Goiás vai ter esse confronto direto
contra o Remo na última rodada e vai ter confronto direto contra o Novo Horizontino, galera. A vida do Goiás não está nada fácil. Vai ter confronto direto contra o Novo Horizontino e na última rodada contra o Remo. O Criciúma pega o Botafogo de Ribeirão Preto, então, em casa, de certa forma tem aí, em tese, né, um trabalho mais facilitado, mas só em tese, porque a Chape, por exemplo, que está ali no G4, poderia ter chegado à vice-liderança se tivesse ganhado do América Mineiro. A Chape perdeu em casa para o América Mineiro na segunda-feira. O gol do William Bigode e o América Mineiro se livrando aí da chance de ser rebaixado. Então não tem confronto simples. Os confrontos mais simples são aqueles contra equipes que não brigam por nada, né? Times de meio de tabela que às vezes vão descompromissados e acabam fazendo um bom papel, já que quem está pressionado acaba pisando na bola, né? Eu sempre me lembro aqui de Vila Nova e ABC, última rodada ano passado, o Vila precisando de um resultado simples contra o já rebaixado. ABC conseguiu perder, tá? Porque o ABC não brigava por nada, jogando relaxado, e o Vila tenso, né? Porque tá batendo na trave há tantos anos, dessa vez nem na trave o Vila Nova bateu. Então nós temos aí o G4, Curitiba, uma vitória. Tá dentro, de repente, até um empate, dependendo dos resultados. Atlético Paranaense joga fora de casa, Remo também joga fora de casa. Chape também joga fora. Criciúma, Goiás e Novo Horizontino na sequência brigando por vaga no G4. Tá muito difícil de precisar. O Novo Horizontino já esteve ali bem próximo. É o Enderson Moreira, o treinador do Novo Horizontino. Agora é o time que tem menos possibilidade. Mas uma vitória sobre o Goiás pode mudar tudo, né? E os times que estão no G4, é claro que dependem mais de si, né? A Chape tem que abrir o olho, porque já deu mole contra o América Mineiro. E agora não pode dar mole, porque Criciúma e Goiás estão ali para atacar. A gente volta mais tarde para falar mais sobre futebol brasileiro aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.